people! Como vocês estão, crianças? Espero que todos estejam bem, tá bom? Hoje nós estamos começando a nossa aulinha de inglês, tá? O assunto que nós vamos estudar é sobre o can and cold, né? Hoje eu vou falar sobre o can e o cold. Você tem que entender que eles são modal verbos. O que são modal verbos? O que é o modal verbo? São verbos que mudam o sentido do verbo principal, né? Eles não têm conjugação em terceira pessoa, assim como os verbos normais. Eles permanecerão do jeito que estão e que são, ok? O can significa poder e tem 4 usos interessantes, tá? Nós podemos usar o can para falar de habilidades, para permissão, para solicitar ou pedir alguma coisa, tá bom? Nós temos alguns exemplos aqui do can, tá? Eu coloquei o verbo can aqui para vocês na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, como é que eu vou usar o verbo can na afirmativa? Vai ficar assim: I can speak English. Eu posso falar inglês, né? Na afirmativa. O can, né? Tem poder. Eu posso, eu consigo, né? Falar inglês. E na negativa vai ficar como? She can't go there. She can't go there. Ela não pode ir lá, né? Então, can't na negativa é o verbo can mais o not. Ele é abreviado, né? Contrário. Fica can't. Então, ela não pode ir. Na interrogativa, como é que nós vamos fazer? Vai ficar can you repeat there again, né? Você pode repetir isso de novo? Tá perguntando. Então, como é que a gente faz? A gente troca, inverte, coloca o can antes do sujeito e o, que é você, né? Você coloca o can antes do verbo to be. No caso, se fosse I, que é eu, ficaria can I repeat there again, né? Pode você repetir isso de novo? Então, no caso, na interrogativa, você inverte, tá? No caso de cold, gente, o cold ele tem um significado do can, só que é no passado, tá? Can é poder, conseguir, e o cold eu pude, eu consegui, eu poderia, tá bom? Então, vocês vão saber bem diferenciar isso daí. Eu fiz alguns exemplos do cold na forma também afirmativa, negativa e interrogativa, para vocês ver como é que ficaria a frase usando o cold, né? Que tem o mesmo significado, sendo que é no passado. Então, ficaria na afirmativa: I could speak in English. Eu poderia falar inglês. Eu consegui falar inglês, né? É no passado, né? Uma coisa que você... Na negativa, como é que ficaria? She couldn't go there. Ela não poderia ir lá. Ela não conseguiu ir lá, né? Porque é no passado e tá negando, né? O couldn't é o cold mais o not, né? Os dois abreviados fica couldn't. Na interrogativa, como é que a mesma coisa do can, a gente troca, tá? O cold vai para frente do you, né? E fica could you repeat there again, né? Conseguir você repetir isso de novo, né? Conseguiria você repetir isso de novo, né? Perguntando no passado se ele conseguiria, tá bom? Então, nós temos também o cold na forma formal. Como é que é na forma formal? Porque o cold, quando você usa o cold, é uma forma mais informal. É como se você não tivesse intimidade com aquela pessoa, se não conhecesse a pessoa bem. Então, você pergunta, né? Could you do me a favor? Né? Poderia você me fazer um favor? Né? Então, eu estou perguntando de uma forma formal, porque eu não tenho muita intimidade com aquela pessoa. No caso do can, já é mais informal. Eu poderia dizer, can I help me? Né? Você pode me ajudar? Eu já não estou perguntando se ela poderia me ajudar, eu já estou dizendo, pode me ajudar aqui, por favor? De uma forma mais informal. E o cold você usa mais de uma forma mais formal, mais... né, individual, assim, você não tem muita afinidade, muito conhecimento com aquela pessoa.
tá bom? Então, você pode usar o could para o passado do can, né? Ou para se referir a algo de uma forma mais formal, que foi o que eu acabei de falar. E a exemplo do can, na hora de fazer pergunta, você inverte. Então, no could é a mesma coisa do can. Quando vai fazer a pergunta, né, o can fica antes do sujeito, you, I ou they, né? E o could da mesma forma, ele vai ficar antes do sujeito, do verbo to be. Vai ficar cold I ou cold they ou cold you, né? Antes, porque você está perguntando, então você troca, passa para frente do sujeito, tá bom? Reforçando aí a negativa do cold é o couldn't, né? E você pode escrever de uma outra forma. Eu coloquei aqui para vocês a forma negativa do can't, né? Que é o can mais o not. E o couldn't é o cold mais o not também, do mesmo jeito. Só que se usa mais o couldn't ou can't. Mas tanto faz, os dois estão certos e têm o mesmo significado. Can't é cannot e couldn't é o could not, tá? Os dois têm os mesmos significados, só que o abreviado é que é mais usado. Eu fiz alguns exemplos aqui para vocês no presente e no passado, tá? De algumas frases para vocês terem uma ideia. Então, como que ficaria o can? I can play guitar, né? Eu posso tocar guitarra. No passado, usando o could, ficaria I could play piano. Né? Eu consegui tocar piano. Aí, no caso, na negativa, I can't play the guitar. Eu não posso tocar guitarra. No passado, ficaria I couldn't play the saxophone. Eu não conseguiria tocar saxofone. Eu não consegui tocar saxofone, né? Eu não pude tocar saxofone. Então, significa isso. Desculpa. No caso agora, quando na forma interrogativa do can, vai ficar can you speak in English? Você poderia falar inglês, né? Tá perguntando, você poderia, não, você pode falar inglês, porque o can é poder, né? Você pode falar inglês, né? Agora, no caso, no passado ficaria could you play violin? Poderia você tocar violino? Né? Aí a caso já é poderia. Você conseguiria tocar violino, né? No caso do you é can you speak English? Você pode falar inglês, né? Que é o can é poder. Então, no could seria poderia. Aqui nós temos short answers, né? São respostas curtas para essas perguntas. Por exemplo, no caso do can you speak in English? Né? Você pode falar inglês? Aí a resposta seria yes, I can't. Sim, eu posso, né? Ou no, I can't. Sim, não, eu não posso. Ou como no exemplo aqui que eu coloquei, no, he can't, que significa não, ele não pode. No passado ficaria could you play violin? Aí você responderia yes, I could. Negativa, no, I couldn't. Ou como tá aqui no exemplo, no, he couldn't, que é não, ele não pode. Tá bom, gente? Então, esses são alguns exemplos. Espero que vocês tenham entendido o que eu passei. E bye bye, see you later.